pessoal, tudo bem? Professor Leandro Batista, mais uma aula de contabilidade e análise de custos. O tema que nós trataremos hoje é métodos de custeio por absorção, que é a mesma coisa de direto, e custeio variável. Aqui está o meu e-mail, prof.leandro_bs@hotmail.com. Está o meu WhatsApp, 18981236943. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Os tópicos abordados serão o custeio por absorção ou direto, custeio variável, rateio dos custos indiretos sem departamentalização. Tem também por departamentos, por centro de custos, mas nós ainda não iremos trabalhar esse assunto. Esse assunto é posteriormente. A principal característica do custeio por absorção é a apropriação de todos os custos incorridos, sejam ali fixos, variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos fabricados. Ou seja, nós iremos somar todos os custos diretos mais os custos indiretos, ou também os custos variáveis mais os custos fixos. Então, apropriar é atribuir, é somar todos os custos diretos e os indiretos, e os variáveis e os fixos, para nós chegarmos no cálculo do custo do produto. Como os custos fixos ele independem do volume produzido, no período em que o volume produzido for baixo, os custos fixos aumentam substancialmente o custo de produção, diminuindo o lucro. Ou seja, o custo fixo é aquele que você vai ter todo mês, independente de você produzir ou não, independente de você aumentar a produção ou não. Então, como ele permanece, é aquele custo que tem, quanto mais produto você produzir mantendo a mesma estrutura fixa, é melhor, porque o custo fixo ele vai se tornar menor. Agora, quanto menor você produzir, o seu custo fixo ele vai se tornar maior, diminuindo o seu lucro. Isso que está querendo dizer aqui nessa parte. Custeio por absorção versus custeio variável. A diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é o custo fixo retido nos estoques. O custeio por absorção, os custos variáveis e os custos fixos, eles são apropriados, ou seja, eles são somados ao custo do produto. E uma parte dos custos fixos fica incorporada ao estoque. No custeio variável, ou custeio direto, que é a mesma coisa, só o custo variável é apropriado aos produtos. Ou seja, no custeio variável, somente os custos variáveis que são atribuídos ao produto. O custo fixo total do período ele vai para a demonstração do resultado como despesa. Então ele não entra no cálculo do custo do produto. Ele vai direto lá no DRE, a demonstração do resultado do exercício. Aqui nós temos um exemplo. No custeio por absorção, nós somamos todos os custos fixos e variáveis. Os custos fixos e os variáveis eles vão para o estoque, certo? E o CPV ele é a soma de custos fixos mais variável. No custeio variável, nós utilizamos somente os custos variáveis. Vai para o estoque somente o custo variável. Na hora de apurarmos o CPV, ele vai somente os custos variáveis. E os custos fixos, ele vai direto para o resultado. Vai direto para o DRE. Custeio por absorção versus custeio variável. Vamos a um exemplo aqui para a gente entender melhor esse importante conceito. A empresa KLS ela iniciou o ano sem estoques, ou seja, estoque inicial zero. No mês de janeiro, os números da produção foram os seguintes: ela produziu 1.000 unidades, custo variável unitário R$15 por unidade, custo fixo total R$10.000. A empresa vendeu 900 unidades pelo preço de R$30. Então vamos calcular o CPV, que é o custo do produto vendido, e apurar o lucro pelo custeio de absorção, que é a soma de custos variáveis mais custos fixos, e também pelo custeio variável, que nós só utilizaremos os custos variáveis
para apurar os dois resultados. Vamos fazer primeiramente pelo custeio de absorção, que é a soma de custos variáveis mais custos fixos. Então nós temos custo fixo total 10 mil, custo variável unitário R$15. Então nós temos que fazer a soma do custo fixo mais o custo variável. Aqui eu tenho R$15 de custo variável por unidade e eu tenho que transformar o custo fixo também em unidade, certo? Então 10 mil é o total, divide por 1000 unidades, eu tenho R$10 de custo fixo. Então o meu custo por absorção por unidade é os R$15. É os R$15 de custo variável mais R$10 de custo fixo. Ou seja, o custeio por absorção aqui é R$25 por unidade. Nós tivemos uma receita total de R$27 mil. Vendeu 900 unidades por R$30 cada uma. 900 vezes 30 deu 27 mil. E o meu CPV, nós vendemos 900 unidades, apuramos R$25 do custo por absorção. Então, se você multiplicar 900 por R$25, dá 22.500, certo? E sobrou um estoque final de 100 unidades, o custo é 25, então sobrou um estoque de 2.500, porque a gente tinha 1000 unidades, vendemos 900, então 1000 menos 900, sobra 100 unidades, e é R$25 cada uma de custo, então 2.500. Então vamos aqui para o DRE. Receita total, vendeu 27 mil, o CPV 22.500, então nós temos um lucro bruto de 4.500, porque 27 mil menos 22.500, 4.500. Despesa nós não temos, então deu um lucro de R$4.500, certo? Pelo custeio de absorção deu um lucro de R$4.500. Agora vamos calcular pelo método de custeio variável. Custeio variável é o que? Nós só vamos utilizar os custos variáveis, certo? Os custos fixos não entram no cálculo do custo do produto, ele vai direto para o DRE, ele vai como despesa lá no DRE, os custos fixos. Nesse tipo de custeio apropriamos apenas os custos variáveis aos produtos, ou seja, só contabilizamos, né, os custos variáveis. Os custos fixos são considerados como despesa do período. Custo por unidade. Então nós temos um custo variável aqui de R$15. Certo? Então esse é o nosso custo. O custo variável. Porque ele não entra custo fixo. Então nós já sabemos que é R$15. Vamos apurar agora o DRE. A receita total nós vendemos 900 unidades, vezes R$30 cada uma. Então deu 27 mil de receita de venda. O custo do produto. Então se vendeu 900 unidades, o custo é 15. Então 900 vezes 15 deu 13.500 de CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Nós tínhamos 1000 unidades, vendemos 900, então sobrou 100. Então eu tenho um estoque de 100 unidades. 100 unidades por R$15, né? R$15 vezes 100 dá 1.500. Então sobrou um estoque de 1.500. Então vamos lá, vamos fazer o DRE. Receita 27 mil, CPV 13.500, 27 mil menos 13.500, eu tenho um lucro bruto de 13.500. Aí para me apurar o resultado eu tenho que tirar, lembra que o custo fixo aqui aí em cima ele é lançado como despesa do período, então ele vem aqui para baixo, ó, tá vendo? Então 13.500 menos 10 mil de custo fixo, então deu um lucro de R$3.500. Agora vamos fazer uma comparação aqui dos dois, pela absorção e pelo variável. Pelo custeio de absorção, nós tivemos um lucro de 4.500. Porque 27 mil menos o CPV de 22.500 deu um lucro bruto de 4.500. Agora pelo método variável deu 3.500. Por quê? 27 mil menos o CPV de 13.500 dá um lucro bruto de
13.500. Só que eu tenho aqui o custo fixo, que ele não entra aqui no cálculo do custo, mas ele entra como despesa lá no resultado, né, que é aqui no DRE. Então, menos 10.000, teve um lucro de 13.500, ou seja, deu uma diferença de R$ 1.000, de um metro pelo outro. 4.500 pela absorção, variável 3.500, então deu uma diferença de R$ 1.000. Meu estoque, pela absorção, sobrou um estoque de 2.500 e o variável sobrou um estoque de 1.500, também deu uma diferença de R$ 1.000. E porque aqui não entra custo fixo, né? Então o custo dá menor. Aqui nós temos um comparativo para vocês entenderem melhor. Custeio por absorção e o variável. No custeio por absorção, nós somamos todos os custos variáveis mais os custos fixos. Ou também pode ser custo direto mais custos indiretos. Os custos diretos nós apropriamos diretamente de uma forma fácil, né, aos produtos, ó, A, B e C, porque ele é fácil de identificar, então a gente já atribui o custo diretamente. Os custos indiretos, nós não sabemos o quanto que gastou para cada produto. Nós temos 3 produtos diferentes, então nós temos que fazer um rateio. Fazemos o rateio, encontramos o valor que é atribuível a cada um e a gente vai lá e atribui para cada um. Então, pelo custeio de absorção, nós somamos todos os custos, todos eles. Depois que você terminou de produzir o produto, que ele já recebeu todos os custos, ele vai para o estoque, com todos os custos fixos e variáveis. Certo? E quando você for vender esse produto, né, nós atribuímos, calculamos o CPV, tiramos as despesas que tiver no período, para chegar no resultado do lucro ou prejuízo. No custeio variável é diferente, nós só utilizamos só os custos variáveis, certo? Os custos variáveis ele é atribuído ao custo da produção do produto, aqui quando ele está sendo elaborado, depois que terminou ele vai para o estoque da produção acabada e fica ali aguardando, né, o momento da venda. No momento da venda você calcula o CPV com os custos, somente os custos variáveis, e os custos fixos ele não entra para calcular o custo do produto, ele entra como despesa do período. Então a receita menos o CPV, menos a despesa, você vai ter uma margem de contribuição. Menos os custos fixos da produção, menos a despesa administrativa, menos as despesas fixas, nós teremos o resultado líquido. Então essa é a diferença de um para o outro. Agora aqui nós temos mais um exercício, só para a gente praticar mais um pouco. A empresa KFG, ela iniciou o ano sem estoques, no mês de janeiro, igualzinho aquele outro, só com os dados diferentes. Então ela produziu 1.000 unidades, ela tinha um custo unitário, variável unitário de R$12 e um custo fixo total de 15.000, total, mensal. A empresa vendeu 15 unidades pelo preço de R$35 cada um, então ele pede para calcular o CPV e o lucro do período pelo custeio de absorção e o custeio variável. Primeiro vamos calcular o custeio por absorção. Custeio por absorção é custo variável mais custo fixo. Ou pode ser também custo direto mais custo indireto. Vamos lá calcular o custo unitário desse produto. O custo variável é R$12 unitário. Então, como está unitário, nós temos que transformar o custo fixo total em unidade também, porque você não pode somar 12 unidades diferentes. Então, 15.000 é o total. Só que você produziu 1.000, então 15.000 dividido por 1.000, você tem um custo fixo unitário de R$15. Então, como é que a gente calcula o custo por unidade? Você vai pegar R$15 do custo fixo mais 12 do variável. Então você chegou no custo de R$27. Então este é o custo total unitário por absorção. Certo? Vamos apurar o DRE agora. DRE, receita. Então você vendeu
15 unidades por 35, você tem uma receita total de 17.500. O CPV é o custo dos produtos vendidos. Como é que a gente calcula? Você vendeu 500, qual foi o custo? 27. Então 500 vezes 27, 3.500. Então como é que é o lucro? O lucro é a receita menos o CPV. Então deu 4.000 reais. Menos despesa não teve no período, então deu um resultado de 4.000 reais. Então pelo custeio de absorção, o CPV é 13.500 e um lucro de 4.000. Agora vamos calcular pelo custeio variável. O cálculo do custeio variável, nós só utilizamos os custos variáveis para apurar o custo do produto, certo? Então não entra custo fixo. O custo fixo, ele entra como despesa lá no DRE, certo? Ele não entra aqui para calcular custo. Então vamos lá. O custo fixo total, 15.000, ele vai ficar aqui mesmo, ele será tratado como despesa. Custo variável unitário, R$12. Então qual foi o custo total por unidade? R$12, porque eu só utilizo o custo variável. Vamos para o DRE. Receita é o total das vendas que eu tive no mês. Então vendeu R$500 vezes R$35 cada um. Então teve uma receita de 17.500. CPV, como é que eu calculo o CPV? A quantidade que eu vendi vezes o valor do custo. Nós apuramos, vezes 12, deu 6.000. Então receita menos o CPV dá o lucro bruto, deu 11.500. Aí na despesa nós pegamos o valor do custo fixo total, porque ele vem para cá. Então 11.500 menos 15.000, então teve um resultado negativo, um prejuízo de 3.500. Então teve um CPV de 6.000 e um resultado negativo de 3.500, ou seja, teve um prejuízo neste período. Certo, gente? Agora vamos relembrar um pouco de alguns conceitos básicos. O que são custos diretos? Os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados, aqueles que podem ser atribuídos diretamente aos produtos fabricados, porque é uma medida objetiva de seu consumo na fabricação, ou seja, você consegue medir, você consegue apurar o quanto que foi utilizado, como matéria-prima, mão de obra direta, embalagem, então ele é fácil, fácil de identificar. Então você apropria de forma direta. E os custos indiretos são os que, para serem incorporados, atribuídos ao produto, necessitam de utilização de rateio. Rateio é uma divisão, Por quê? Porque você não consegue atribuir de forma direta, de forma fácil. Então você não sabe o quanto que foi realmente consumido para cada produto. Então nós precisamos fazer um rateio para chegar nele. Mão de obra indireta, o aluguel, energia elétrica não medida. Os custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume de produção, ou seja, você produzir ou não, você vai ter aquele custo. Então são custos fixos. Ele não depende do volume de produção. O salário do gerente, os seguros, depreciação e taxas, salário de produção, quando não há relação direta com a variação da produção. Então são custos fixos. Os custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente em relação ao volume produzido. Matéria-prima, quanto mais você produzir, mais matéria-prima vai gastar. Quanto mais produzir, mais embalagem vai gastar. E se a energia elétrica for medida para cada produto, ou departamento, ela pode ser considerada variável. Se não, é considerada como fixo. A mão de obra também é variável. Temos algumas classificações de custo. Quanto à apropriação, os custos ele pode ser direto ou indireto. Quanto ao nível de atividade, ele pode ser fixo ou variável. Fixo é quando ele não tem relação nenhuma com o volume de produção, e variável é quando ele tem relação proporcional. Quanto mais produzir, mais vai gastar. Aí nós temos também custos semivariáveis. Uma parte pode ser variável e uma outra pode ser fixa. E os semifixos, uma parte é fixa e a outra variável. Alguns principais classificações de custos que é importante da gente relembrar também o custo ele pode ser classificado quanto à facilidade de identificação, ele pode ser classificado como direto ou indireto. Direto se ele for fácil de identificar,
Então ele é direto. Os indiretos é aquele que é mais difícil de identificar. Então você precisa fazer um rateio. Nós também podemos classificar quanto ao volume, em fixo ou variável. Variável, quanto mais produzir, mais vai gastar, é proporcional ao volume de produção. E o fixo, ele vai ter aquele custo, independente se aumentar a produção ou não, não vai deixar de existir aquele custo, então ele é fixo. Então os custos indiretos de fabricação são aqueles valores não apontados. Você precisa de um rateio para poder identificar. Depreciação industrial, salários dos supervisores, aluguel das fábricas, energia não mensurada. Custeio por absorção. Segundo o custeio por absorção, é preciso alocar todos os custos, ou seja, os custos diretos mais os custos indiretos, ou os custos fixos mais os custos variáveis. Então todos os custos entram no custo do produto do período, inclusive os indiretos. E os indiretos nós precisamos fazer um rateio, né, que é uma divisão dos gastos indiretos, para conseguir alocar os produtos e serviços. Para isso nós precisamos de uma base de rateio, que seria um parâmetro, baseado no que nós iremos fazer o rateio, que seria o critério externo para efetuar uma divisão ou uma aplicação de regra de 3. Como exemplo aqui, nós podemos utilizar a mão de obra direta. Né? Quanto mais trabalhoso o produto é, maior o consumo de custos diretos de fabricação. Então isso seria um parâmetro, né, para a gente fazer essa divisão. Aqui nós temos um exemplo de 3 produtos: colchões, colchonetes, travesseiros. Nós temos aqui material direto, mão de obra direta, que são custos diretos. Então dos colchões deu 41.200, dos colchonetes deu 45.600, os travesseiros deu 53.200. Então teve um total de R$140 mil. R$128 mil de material direto no total dos 3, 12 mil de mão de obra direta dos 3. Nessa fábrica gastou-se 500 horas máquinas para produzir o colchão, 1.500 para produzir colchonete e 3.000 horas para produzir os travesseiros, ou seja, gastou-se 5.000 horas totais de produção desses 3 produtos. As unidades produzidas produziram 1.000 unidades de colchões, 3.000 unidades de colchonete e 16.000 unidades de travesseiros. Então houve no total aí de 20.000 unidades de produtos. Aí teve custos indiretos de fabricação de mão de obra indireta, material indireto, seguro industrial, depreciação fabril de 100 mil. Esses 100 mil foi gasto para conseguir produzir esses 3 produtos. Então a gente não consegue saber o quanto que foi de cada um sem precisar fazer um rateio. Então esse aqui foi gasto para ajudar a produzir os 3 produtos ao mesmo tempo, só que não teve como medir, não teve como mensurar. Então para isso nós precisamos fazer um rateio desses 100 mil reais para saber o quanto que vai para cada produto. Aqui vocês podem observar, ó, que essa parte aqui de cima, essa parte de cima aqui é a mesma coisa que está aqui, ó, tá vendo? Nós só jogamos para outro slide. Para a gente fazer o rateio, nós precisamos de uma base de rateio para poder conseguir atribuir. A gente pode pegar como base a mão de obra, ou material direto, né? Ou custo direto, horas de máquinas, unidades produzidas, a empresa que vai determinar. Então, não existe uma base de rateio ideal. Cada empresa ela vai determinar qual que é a melhor para ela, o que é mais relevante. Por exemplo, se a mão de obra, o gasto de mão de obra é mais relevante, então calcula-se o rateio em cima da mão de obra. Aí cada empresa determina a sua base de rateio. Por exemplo, se fosse calcular pela mão de obra direta, nós precisaríamos fazer o cálculo da porcentagem que cada produto vai receber, né, de custos diretos. Aqui, por exemplo, para a gente saber a porcentagem
da mão de obra direta, o que a gente faz? Porcentagem de rateio. Você vem aqui, a mão de obra direta, você pega 3.200 do colchão, divide pelo total de 12.000 vezes 100, vai dar 26,67%. Como é que a gente faz do colchonete? 3.600 divide pelo total, 12.000 vezes 100, dá 30%. Você vai pegar o travesseiro, mão de obra direta, 5.200 divide pelo total de 12.000 vezes 100 dá 43,33. Então, somando os três aqui, deu 100%. Ou seja, se você for utilizar a mão de obra direta como base de rateio, essas porcentagens aqui é o que nós vamos utilizar daqueles 100 mil reais de custos diretos para atribuir. Ou seja, de 100 mil reais, 26,67 vai para o colchão. De 100 mil reais os custos diretos, 30% vai para o colchonete. E dos 100 mil reais dos custos diretos, vai 43,33% vai para o travesseiro. Então essa é a forma que nós fazemos para calcular o rateio. Então aqui tem todos os cálculos de rateio, mas aqui nem precisaria, se você for fazer o exercício, você vai pegar, vai fazer só o que o exercício pedir. A base de rateio em cima do material direto. Como é que a gente faz? Mesmo esquema. Você vai pegar material direto 38.000, divide pelo total, 128.000 vezes 100 vai dar 29,69. Colchonete, 42.000 dividido pelo total vezes 100, 32,81. Você vai pegar o travesseiro, 48.000 dividido pelo total, 128.000 vezes 100 vai dar 37,5%. Então, somando tudo, tem que dar 100%. Se você for fazer o rateio pelo material direto, dos 100 mil dos custos diretos, você vai pegar 100 mil vezes 29,69%. Então, esse valor vai ser o custo direto do colchão. Do colchonete, você vai pegar os 100 mil vezes 32,81%. Vai chegar no custo direto do colchonete e assim por diante. Aqui nós temos uma tabela, né, de custo direto. Essa parte aqui, se você for ver, voltar aqui, ó, tá vendo aqui até os 41 mil daqui para cima, é a mesma coisa, nós só trazemos para cá. Então o que a gente precisa calcular? A gente quer calcular os custos indiretos, que é essa parte e essa parte aqui. Eu vou explicar para vocês aqui como é que calcula. Aqui já está tudo preenchido, né? Mas eu vou explicar para vocês como é que faz aqui mesmo. Aí depois vai ter um exercício lá na frente que eu faço junto com vocês. Nós temos 100 mil reais de custos indiretos. O que são esses 100 mil? Daqui, ó, certo? Nós temos que atribuir para poder fazer o rateio, para saber quanto que vai, de quantos reais que vai para cada tipo de produto aqui. E nós vamos utilizar como base de rateio a mão de obra direta. A mão de obra direta está aqui. Como é que a gente chega nessa porcentagem? Você vai pegar 3.200 dividido por 12.000 vezes 100, vai chegar em 26,67. Como é que a gente chega na porcentagem do colchonete? 3.600 dividido por 12.000 vezes 100 vai dar 30%. No travesseiro, a mesma coisa. Você vai pegar 5.200 dividido por 12.000 vezes 100 dá 43,33. Somando tudo tem que dar 100. Ou seja, de 100 mil reais, quanto que vai pro colchonete de custos indiretos? 26,66,67. Por quê? 100 vezes 26,67%. Então nós chegamos no custo indireto dos colchões. Vamos calcular agora os custos indiretos do colchonete. Então 100 mil reais vezes 30% do rateio, 30 mil reais vai pro colchonete. Vamos calcular agora do travesseiro. 100 mil reais de custos indiretos, que é o total, vezes 43,33%, que é a parte, né, que vai equivaler para o travesseiro. Então deu 43.333,33 reais. Então nós chegamos nos custos indiretos.
Qual que é o meu custo total? O meu custo total é a soma de custos diretos mais os custos indiretos, ou seja, 42.200 de custo direto mais 26,66,67% de custos indiretos. Então eu tenho custo total de 67.866,67. Como é que eu faço para o colchonete? Mesma coisa. Custo total 45.600 mais 30.000 de custos indiretos. Então eu tenho 75.600. Do travesseiro, 53.200 de custos diretos mais 43.333,33 de custos indiretos, então eu tenho 96 mil. Somando tudo dá 240 mil, certo? Então nós temos o custo total. Como é que a gente faz para achar o custo unitário direto? Então você pega o custo direto de 41.200 e divide por 1.000 unidades. Então deu 41,20. Para o colchonete, mesma coisa. Qual que é o custo direto? 45.600 dividido por... Só que aqui, agora aqui é por 3, né? Por 3.000. Porque produziu 3.000 colchonetes. Então 45.600 dividido por 3.000 deu R$15,20. Como é que eu faço para achar o custo unitário direto do travesseiro? Então vendo o custo total do travesseiro, 53.200 dividido por 16.000, tenho 3,33 de custo direto. O meu custo unitário indireto, como é que eu faço? Mesma lógica do custo direto, só que você vai pegar o custo indireto, 26,66, 666,67, divide por 1.000, deu 26,67, certo? Como é que eu faço do colchonete? O custo indireto aqui do colchonete, eu vou pegar o custo indireto de 30.000, eu vou dividir por 3.000 unidades, R$10. Como é que eu faço para calcular o custo unitário indireto? O travesseiro, vem aqui, ó, custo indireto total, 43.333,33, eu vou dividir por 16.000 unidades, deu 2,71. Então qual que é o meu custo unitário total? O custo unitário total é o custo direto mais indireto, unitário, né? Então é a soma desses dois aqui, ó. 41,20 mais 46,67, 67,87. 15,20 mais R$10, eu tenho R$25,20. 3,33 mais 2,71, 6,03. Então eu chegamos no cálculo de custeio por absorção do custo total unitário. Ou seja, para mim produzir colchões, nós gastamos o total 67.866,67 e uma unidade custa para produzir 67,87. Para produzir colchonete, a produção inteira custa 75.600 e uma unidade 25,20. Para produzir o travesseiro, ela custa 96.533,33 o total de travesseiro. E para produzir uma unidade, ela custa R$6,03. Agora vamos fazer aqui o rateio. A base de rateio vai ser em cima do custo, em cima do material direto. O que a gente faz? É a mesma coisa do outro, só que agora a base de rateio é o material direto. O primeiro passo é calcular essa porcentagem aqui, ó. Se é material direto, você vem aqui, ó, material direto. 3.800 dividido por 128.000, que é o total vezes 100, 29,69. Do colchonete, mesma coisa, material direto, 42.000 dividido por 128.000 vezes 100, 32,81. Do travesseiro, você vai pegar 48.000 dividido por 128.000 vezes 100 dá 37,50. Mesmo esquema da anterior. Aí, como é que a gente faz aqui para calcular o custo
indireto, você vai pegar o custo indireto aqui de 100 mil vezes 29,69%, deu 29.687,50. O custo indireto do colchonete, você vai pegar 100 mil vezes 32,81%, deu 32.812,50. Agora vamos calcular o custo indireto do travesseiro. Então, 100 mil vezes 37,50% deu 37.500. Como é que eu faço para calcular o custo total? O custo total é custo direto mais custo indireto. Então, eu vou somar o total do custo direto mais o total do custo indireto. Então, soma os dois, deu 70.887,50. Colchonete, como é que eu faço para chegar no custo total? Mesma coisa, vou pegar o total do direto mais o total do indireto, deu 78.412,50. O travesseiro, mesma coisa, eu vou pegar o custo direto mais o custo indireto, deu 90.700. Então o total deu 240 mil reais. Como é que eu chego no meu custo unitário direto? Então, se eu tenho aqui o custo direto total de 41.200, é só dividir pela quantidade de produzida. Então deu 41,20, né? 41.200 por 1.000, 41,20. Como é que eu faço para calcular o custo unitário direto do colchonete? Mesma coisa, custo direto 45.600 dividido por 3.000 unidades, eu chego no custo de 15,20. Como é que eu faço para calcular o custo direto do travesseiro? Mesma coisa, custo direto 53.200 dividido por 16.000 unidades, 3,33. Meu custo unitário indireto, como é que eu faço? Eu pego o meu custo indireto, 29.687,50, divido por 1.000, ou R$ 29,69. O travesseiro, o custo unitário indireto, eu vou pegar o custo indireto, né, que está aqui, 32.812,50, divido por 3.000 unidades, 10,94. Vamos calcular o custo unitário indireto do travesseiro. Mesma coisa, você vai pegar o custo indireto total, 37.500, dividido por 16.000 unidades, dá 2,34. O meu custo unitário total é a soma de custo direto mais custos indiretos unitários. Então eu pego, somo os dois aqui, ó, dá 70,89, soma os dois, dá 26,14, soma os dois, dá 5,67. Aqui nós temos a diferença pelos dois critérios, né? O colchão, pelo método de material direto, você pode observar que o custo deles fica mais caro, né? E a mão de obra fica mais barata. Então, assim, por isso que cada empresa ela vai determinar, ela vai verificar qual que é o mais relevante para elas. Você pode ver que a mão de obra, o material direto deu mais caro o custo. Então ela tem que observar, de repente ela está utilizando mão de obra direta, mas o ideal seria material direto. Colchonete, aqui no caso a mão de obra direta, utilizando como pode já ter a mão de obra indireta, direta, ela é mais barata, né? O custo sai mais barato. E assim por diante. Porém, é possível usar diferentes bases de rateio. A lei estabelece o custeio por absorção, que exige rateio, porém ela não diz como fazer o rateio. Então, cada empresa ela determina, né? Mão de obra direta, os custos diretos ou primários, né? A quantidade produzida, homens horas, homens máquina. Tudo isso aqui são possíveis bases de rateio. Então, cada empresa ela vai fazer um estudo, vai verificar o que é mais prudente para ela utilizar como base de rateio. Então, aqui nós temos as referências. Eliseu Martins, Contabilidade de Custos, 11ª edição, São Paulo Atlas 2018. Também Eliseu Martins, a 7ª edição, São Paulo Atlas 2000.